Estamos de volta. Gostaria de agradecer a sua contribuição à campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e, através da sua doação, que levamos diariamente toda a programação da TV Horizonte na sua casa. Ainda não conhece a campanha? É só ligar no telefone 3319-6111. Faça parte você também dessa campanha. O debate se estende, professor Gabriel. Soluções. Vamos a elas. André, Rudá, soluções. Eu acho que a gente tem que começar com as soluções que vêm de quem está nos assistindo aí em casa. Ficar esperando a solução dos outros é um defeito que o brasileiro costuma cultivar. Ou o salvador da pátria. Ficar esperando que as soluções venham de lá, talvez é ficar esperando sentado. A primeira é que daqui a alguns meses nós estaremos indo à urna de novo. Vamos escolher prefeitos e vereadores. Se querem políticos diferentes, votem diferente. Sobretudo, prestem atenção no voto. O professor Rudá citava a indignação da maioria das pessoas em relação àquele voto do impeachment. Pela família, pelo cachorro, por Deus e por aí vai. Nossa, eles não me representam. Meus alunos falaram isso muito em sala, sabe, Rudá? Eu comecei a perguntar, em quem que você votou? Quem que você votou? Quem que você votou? Ninguém sabia, não lembrava. É uma minoria que sabe, não, eu votei em tal pessoa. E ele votou de um jeito que me agradou. Ou seja, aquele que presta atenção no voto, talvez se dá melhor do aquele que simplesmente acha que política não funciona. Então, a primeira solução, prestar atenção nas eleições municipais que estão na nossa porta. A segunda é acompanhar um processo de reforma. Concordo com o Rudá. Não acredito que do PMDB, aliás, depositar esperança no PMDB é semear o deserto, na minha opinião. Eu só acho que um sangramento que ocorria na economia pode ser melhorado a partir do momento que você não tem uma pessoa completamente ignóbil para tratar a economia na presidência, que usa os ministros da Fazenda como títeres. Afinal de contas, o Lula teve um grande mérito, acertar na economia. Um dos artífices desses acertos foi o Guido. O Guido foi um desastre completo. Foi justamente o Henrique Meirelles. Então, eu acho que tentar estancar a hemorragia na economia é garantir um mínimo. Ainda que em 2017 a gente cresça 0, é melhor do que decrescer menos 5, como estava previsto. Então, é prestar um pouco de atenção no que vai acontecer e ficar aí, continuar corneta de política, não deixar o calor diminuir. Ou seja, essa é uma outra solução. Sr. André, voto distrital misto, se antes isso era muito restrito a um grupo de cientistas políticos ou pessoas que gostam de ler política nos jornais, isso está aberto, né? Por que não dá para esperar dessas pessoas que lá estão essa mudança? A pergunta é de $1 milhão, mas ela é bem óbvia. Uma importante tradição no pensamento político moderno, né, nos convida sempre a pensar a política como o domínio do imprevisível e o domínio daquilo que está constantemente móvel. A gente pode entender a política como um espaço de luta indeterminada. Parte dessas disputas, né, que tem sido encampada, inclusive, por movimentos sociais, a juventude organizada em movimentos sociais, há pouco tempo vinha defendendo a Constituinte, um processo de Constituinte exclusiva, que pretendia uma reforma política. Existem projetos de reforma política na Câmara, inclusive sempre tiveram, né? Toda a legislatura traz novos projetos que acabam estancando, acabam parando, né? Parte desses projetos são, inclusive, muito danosos a movimentos sociais e disputas de direitos de minorias, sobretudo aqueles que procuram distritalizar o voto, na medida que se tem interesses da agenda feminista, movimento negro, comunidade LGBT, são tipicamente agendas que não são restritas a distritos, a bairros, a localidades específicas, e que para se eleger um representante necessita de distritos mais amplos. A gente tem aí um nó, né? E existem tentativas de defesa. Você acredita em qual, professor? Desculpa? Qual que você acredita? Qual que você acha que... Eu acho que a gente precisa de um fortalecimento dos partidos. Eu não vejo que, em si mesmo, o número de partidos não acho que seja um problema. A gente tem grandes democracias, a própria democracia, a Inglaterra tem um número enorme de partidos. Existem mecanismos que favorecem uma certa concentração de agenda.
No que se refere a... Me parece que as defesas de um distrital misto parecem razoáveis, mas eu acho que isso não deve vir da cabeça de especialistas, né? Isso deve, a partir de um debate que é público, um debate que é amplo, ampliado, e que tenha assegurado, assim, um sentido democrático. Sabe que, professor Rudá, quando o então interino presidente da Câmara sai Cunha e entra Valdir Maranhão, sem consultar ninguém ou consultando quem ele queria consultar, caneta aquilo lá, e aí de madrugada ele volta. Essas pessoas que lá estão... E ainda Renan Calheiros, que está sofrendo uma investigação pesada, ainda pega e fala que não tem nada a ver com a Câmara. Isso já é uma palhaçada geral. O Brasil está sendo chacota no exterior, com toda razão, né? Eu acho que nós temos 3 reformas que a gente tem que pensar prioritariamente. A primeira é a reforma política. Para quê? Para deixar o Estado mais poroso. Ele tem que ser controlado pela sociedade. O poder, eu fui secretário de governo muito jovem em São Paulo, secretário adjunto. O poder que se dá para uma pessoa que está investida de um cargo público, de controle político, é exacerbado, se desumano. Nós precisamos aumentar a porosidade e o controle da sociedade civil sobre o Estado. E para isso a reforma política é o melhor mecanismo para que a gente democraticamente faça um novo pacto. Por quê? Porque está evidente que a Constituição de 88 não nos une mais. Quer dizer, então nós precisamos fazer um novo pacto. Quer dizer, eu posso ser paulista, mineiro, não gostar de nordestino, mas eu tenho que conviver. E esse pacto que nós tínhamos parece que está destruindo essa unidade nacional. Acho que essa é a primeira questão. Então o método para construir esse pacto tem que ser longe desses políticos profissionais que conspurcam contra a nossa democracia e a cidadania plena. A segunda forma importante, e aí é quase curricular, é da educação. Você sabe que quando nós falamos que uma pessoa é idiota, a origem grega significa aquele que olha para si mesmo. Idiota é a pessoa que não pensa na política, né? E você vê hoje muitos jovens falando assim, eu não quero nada com a política, ele está sendo idiota. Político é aquele que cuidava da polis, né, na Grécia, aquele que cuidava da comunidade. Um dos erros profundos do governo Lula, não estou falando da Dilma, hein? A Dilma é fácil listar, mas um dos erros profundos do governo Lula é que ele tutelou a sociedade. Ele não aprofundou nenhum mecanismo de participação e ele criou uma imagem de que ele era quase que um juiz dos embates sociais, né? A pessoa pode ser muito inteligente, mas brincar de Deus nunca foi muito democrático, né? E o fato é que nós temos que ter uma política educacional que faça com que a gente discuta o nosso papel como cidadãos, né? E nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo como é que a gente fica rico mais rápido, como é que a gente entra no Enem, passa no Enem. Quer dizer, isso é uma privatização, além de ser uma nacionalização do currículo. Que uma das coisas que o Haddad fez, equivocada, foi impor um novo currículo através dos exames das avaliações sistêmicas. Então, você não discute se o IDEB é bom, você discute que você tem que ter a nota 6.0. Você não discute se o Enem está perguntando coisa correta, mas eu tenho que ir bem no... E aí você nacionaliza um currículo sem debate entre os educadores. A educação é fundamental para a gente fazer com que a gente tenha paixão pela sociedade. Não é pelo país só, é pelo humano. Ela tem que ser uma educação humanista. Nós destruímos essa possibilidade. E a terceira é a reforma tributária. Veja, a gente fala muito de corrupção no Brasil. Segundo a Fiesp, a soma, eu não sei como que eles fazem muito bem esse cálculo, mas eles devem ter conhecimento de causa, porque é empresário que corrompe, né? A soma de todo o dinheiro que se usa em corrupção no Brasil, segundo a Fiesp, dá 2,4% do PIB. Segundo o Banco Mundial, a soma do dinheiro de sonegação de rico dá 13,6% do PIB, 5 vezes ou mais. Nós somos o segundo país que mais sonega e rico sonega no mundo. Só a Rússia está acima da gente. O Estado brasileiro não fez nada contra isso. E parte da nossa crise estaria resolvida. A questão, para terminar, por que a reforma tributária? É porque o fato é que parte do empresariado, principalmente de paulista, e da classe média sulina no Brasil, falou para o Lula, não queremos conciliação de classe, nós queremos luta de classe radical. Eles pediram. Então, já que pediram, nós temos que ter uma postura clássica, clara, em relação à punição, através da lei, aos ricos que usurpam o dinheiro público para a gente debelar a pobreza no Brasil. É pela esquerda que vai ser a saída.
não vai ser pela política liberal, e nós veremos nos próximos meses como a esquerda vai ser chamada de novo a discutir. E espero que não seja mais a versão que nós vimos agora, que seja uma versão mais arejada, democrática, mas não tem como em país rico, com alta desigualdade, ter política de centro-liberal. É sempre política de esquerda. Centro-esquerda, mas sempre de esquerda. Um número para os três, apenas um número. Saímos em quanto tempo? De onde para onde? De um lugar melhor, em meses, em anos? Não vai ser por constituinte exclusiva, porque isso não existe. Ou é por uma constituinte ou não é, por uma reforma que já se dá no Estado. Eu sou muito otimista, até porque pessimista não vale a pena ser. Eu acho que em 2018 o Brasil vai ter uma oportunidade de ir mais maduro para a urna. A Constituição de 88 é chamada de cidadã, Sim. mas eu concordo com o Rudá. Deveria ter sido chamada de Constituição consumidora, porque tanto Collor, Itamar, FHC e Lula não formaram cidadãos, formaram consumidores. Todos os números que a gente vê na televisão consome-se mais, anda-se mais de avião. Quantos cidadãos a gente está formando? André, 2018? Não sei, não sei. A gente sempre eu gostaria de ter uma certeza sobre isso, mas não sei. De novo, que eu acho que é uma disputa aberta, a gente tem muitas cartas marcadas e a gente fica agora ainda muito mais evidente como que, né, Florestan estava certo ao dizer que a sociedade brasileira, em diversos aspectos, é um sistema fechado, né, um circuito fechado. 2018, eu acho que sim, 2018 e 2019, a gente, depois de uma crise gigantesca em 2017, que possivelmente nós não vimos na história contemporânea, eu acho que nós vamos começar a nos entender e a economia já vai começar a ter condições, não para ter índices gigantescos, mas de ter o crescimento do PIB. Acho que 2018, 2019, nós entramos no trilho. Professor Rudá, professor André, professor Gabriel, obrigado demais pelo aceite ao convite da Rede Catedral. O debate termina por aqui, mas ele se estende aí na sua casa. Se você gostaria de rever algum tema discutido aqui no Horizonte Debate, no site da TV Horizonte tem todos os programas. Obrigado pela sua companhia. Como disse o grupo de nossos convidados, estudar e participar. Um abraço e até a próxima semana. Tchau.